Gente, aqui, ó, atravessando a rua de casa tem essa feira e tem umas coisas muito legais, ó. 10 euros o casaco, vários casacos, então assim, é uma feirinha para você garimpar. Acordei cedinho e antes de começar a trabalhar, fui tomar café da manhã lá no Café Alvino, aquele mesmo que mostrei no vídeo da semana passada, lembra? Pedi um suquinho de laranja e um pasticciotto de amarena simplesmente delicioso. Depois de tanto inverno e chuva na Irlanda, eu estava sentindo muita falta de um dia de sol. Então esse momento aqui virou uma verdadeira preciosidade para mim. Bem pertinho de onde estamos hospedados tem essa feira que vende roupas, acessórios e calçados. Todas as manhãs que eu passo por ali, eles estão montando tudo. Então resolvi voltar à tarde e fazer alguns takes para mostrar para vocês. Como boa curiosa que sou e com esse olhar sempre atento para garimpar achados, claro que eu tive que dar uma olhadinha. Tinha casacos de inverno bem grossinhos, alguns de ótima qualidade, outros nem tanto, tudo por 10 euros. Mas como eu não preciso e nem tenho espaço na mala, acabei não dando muita atenção. Também tinha peças por 3 euros, 5 euros e até por 1 euro. O segredo é saber garimpar. E antes que você torça o nariz, aqui na Itália essas feiras são super comuns. Muitas delas vendem, inclusive, peças de marca de luxo. Elas viram atração, principalmente nos finais de semana. Aqui, sinceramente, só não se veste bem quem não quer. Aí eu perguntei pro moço quando que funciona a feira para eu vir ver a feira, porque agora na hora do almoço já tá fechando tudo. E aí eu até perguntei para ele em italiano, gente, vocês acreditam? Eu perguntei, signore per favore, quali sono gli orari di apertura? E ele falou, tutti i giorni. E como eu sempre digo, existe potencial de compra em qualquer lugar. Basta saber analisar a qualidade e controlar o impulso, mesmo quando o preço é tentador. A feira acontece todos os dias na Piazza Giuseppe Libertini, com exceção dos dias de chuva. Tem roupa, tem acessório, tem roupa nova também, não tem só brechózinho não, tem várias coisas. E agora a gente tá na hora do almoço e, gente, eles levam assim a ferro e fogo. Isso é tipo a siesta deles, né? De descansar. Eles comem, dão uma descansadinha. Então, assim, a partir das 2, 2h30, já tá quase tudo fechado, inclusive mercados. Inclusive, quem vem pra Itália é importante se programar em relação a isso. Por exemplo, seu voo chega no horário, você está se planejando para almoçar no lugar. Se for depois das 2h30, pode esquecer, vai estar tudo fechado. Só vai estar aberto realmente assim em lugares que são mais internacionais, então talvez uma comida chinesa, uma comida indiana, um fast food, um mercadinho indiano. Isso sim pode estar aberto, mas o restante fechado. Aqui no centro histórico, ó, o que tem? Uma Sephora. Aproveitei que estava no meu horário de almoço e fui dar uma voltinha pelo centro histórico. No outro vídeo de Lecce eu falei sobre a Basílica de Santa Croce, mas não cheguei a mostrar os detalhes. Gente, é tanta maravilhosidade que de longe o olho humano simplesmente não consegue capturar tudo. A construção foi concluída em 1695, pensa que tudo isso aqui foi feito à mão, com tempo, cuidado e respeito ao processo, tudo artesanal, tudo no ritmo certo. E hoje, cá estamos nós comprando tudo pronto e usando o ChatGPT para tudo. Ah, e dentro das igrejas é outro espetáculo à parte. Eu, sinceramente, não sei como as pessoas conseguem prestar atenção na missa. É tanto detalhe, tanta beleza, que você perde o foco rapidinho. Olha que interessante as esculturas, ó. Essa parte aqui são de cerâmica, mas o restante é de papel machê, ó. Dá claramente para ver aqui, ó. E além da arquitetura das igrejas, Lecce também é muito conhecida pela sua arte, principalmente pelas esculturas feitas em pedra leccese, uma pedra típica da região, mais maleável e perfeita para o trabalho artesanal.
O centro histórico possui algumas portas de entrada, todas lindas e imponentes. Elas são um verdadeiro convite para você se deixar levar pelo encanto das vielinhas. À noite, o branco das arquiteturas contrasta com o céu escuro e dá ainda mais destaque à Pedra Leccese. E o que dizer das lojinhas de artesanato? Dá vontade de trazer um pedacinho de cada arte para casa. E falando em arte, é isso que você mais encontra por aqui, arte por todos os lados. E olha só o que eu encontrei, o pomo da fertilidade, um símbolo super tradicional daqui da Puglia. Ele representa um botão de flor prestes a desabrochar, ou seja, fertilidade, prosperidade e boa sorte. Você vai ver eles em varandas, portões, muros e, claro, também nas lojinhas de artesanato. Antigamente, eram colocados na entrada das casas para proteger a família e atrair coisas boas. Hoje, além de simbólicos, são um charme para a decoração. Os óculos, esse acessório super potente para a nossa imagem pessoal e que vem ganhando cada vez mais destaque, é o queridinho dos italianos. E olha só, eu quero fazer um vídeo só sobre isso, então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E claro, a Itália também é muito conhecida pelos seus couros incríveis. Aqui deu para perceber uma das tendências, as bolsas trançadas, e olha, tem de todos os tamanhos e formas possíveis, um verdadeiro charme. E hoje eu quero compartilhar duas curiosidades super legais com vocês. Primeira, você sabia que na Itália existe um canal só de moda? Sim. É impressionante como aqui o país respira moda de forma natural. Parece que faz parte do dia a dia. E a segunda curiosidade, também tem um canal só de leilão de arte. Eu ando assistindo bastante e sério, tô adorando, tá sendo um ótimo passatempo. Hoje, finalmente, vou conhecer um dos brechós e antiquários da cidade, começando pelo Mercatino di Marco. Cheguei lá e já fiquei de queixo caído, uma louça mais linda do que a outra, marcas que nem existem mais e por preços super baixos. Infelizmente, como não dá pra levar tudo na mala, o jeito foi ficar só namorando mesmo. E já falei que a parte que eu mais amo são os acessórios, né? É meu cantinho favorito. Agora vamos para a seção de roupas. Olha só, tinha até uma jaqueta da Napa Piri. Normalmente ela é acima de 100 euros e estava por 40 euros, mas eu confesso que alguns itens ainda me pareceram meio caros. Essa calça tá custando 6 euros. Essa calça aqui, rosa canelada, tá custando 15. Ó, esse casaco aqui cinza de alfaiataria tá custando 7,50. Esse casacão aqui, que parece ser bem bom de qualidade, aqui atrás ele tem botão também. Ele tá custando 8 euros. Casacos da Zara, ó, bem quentinhos, tá 28. E esse aqui tá 25. De nylon por 10 da Benetton. Tem bolsa também. Esse daqui tá custando, deixa eu ver, 7 euros. Na parte dos móveis, eu também fiquei bem chocada. Móveis de qualidade, de madeira pura, para a vida toda e também com aquele precinho baixo. Eu saí de lá com uma comprinha que eu vou mostrar em um dos próximos vídeos. Já ativa o sininho para não perder. Atravessando a rua, eu fui no outro mercatino. Socorro! Logo na entrada, eu já dei de cara com essa máquina de costura de brinquedo dos anos 80. E o melhor, ainda vem na caixa original. E o que dizer dessa máquina de fazer bisteca vintage? Uma graça. E esse secador antigo? E essa máquina de escrever? As novas gerações provavelmente nunca vão saber como era a experiência de usar uma dessas. Eu era pequena, mas lembro demais. Olha eu entregando aí a minha idade. Tinham vários acessórios também, mas nenhum me encantou muito. Confesso que gostei mais da loja anterior.
Saindo de lá, encontrei um rabinho preso andando pelas ruas de Lecce. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste ao vídeo das curiosidades de moda que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Em outra loja, reparei nesse cuidado da marca com o cliente. Olha que bacana colocar um pedacinho da linha. Fala se não é muito bacana. E como eu não sou de ferro, bora comer um docinho nessa pasticceria cheia de delícias. O atendente era super simpático e o lugar uma graça. E claro, não podia faltar uma passadinha no café, que na minha opinião tem o melhor pasticciotto de Lecce, o bar L'Incontro. O de chocolate é um verdadeiro sonho. E as embalagens são todas fofinhas, com esse ar mais vintage que eu amo. Para finalizar essa noite de Dia dos Namorados, eu fui celebrar comendo o famoso orecchiette, uma massa feita à mão que lembra uma orelhinha muito famosa aqui na Puglia e é simplesmente uma delícia. E no caminho para casa ainda fiquei namorando a vitrine da Weekend, uma marca da Max Mara que eu adoro. Lecce é uma cidade muito viva. Olha só o pessoal se preparando para o carnaval. Aqui quem mais se fantasia são as crianças e a coisa mais fofa. É pura diversão, cheio de atividades na praça, tem patinação no gelo, brinquedos e muita animação. Hora de ir embora, mas fiquem ligados no próximo vídeo, porque o próximo destino já vem aí. Um beijo!